Oi, vamos ver se a B já entrou. Entrou. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Deixa eu botar o fone aqui para ficar melhor. Vamos ver. E aí, como estamos? Estamos nervosos na minha primeira live. Eu já passei por uma, então acho que eu já tô um pouquinho mais tranquilo, mas vamos lá. Só falar do que a gente sabe. É, vamos lá. Primeiro, B, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho. Quem que é Beatriz Abel na fila do pão? De onde veio? Para onde vai? Se a gente sabe, né? Fala um pouquinho de ti. Então tá. Eu sou graduanda de Engenharia Civil. Eu cursei 5 anos em Joinville. Era para estar formada, né? Mas por conta da pandemia e de tudo que aconteceu, estamos aí na finaleira da faculdade. Mas eu trabalhava em Joinville e aí agora estou trabalhando em Criciúma. Estou em uma outra realidade. Tá, e tu tá te formando agora, né? Era para eu estar já formada, né? Mas ainda não estou. Pretendo Por esse agora. pequeno grande probleminha que Um aconteceu. pequeno- E a engenharia também ajudou um pouquinho. Ah, não é fácil, né? Eu sou da ARC, mas entendo um pouquinho dessa realidade, do mesmo caminho, digamos assim. Tá, e eu sou filho da Unesc e tu é de onde? Da UDESC. Eu fiz Da na Unesc. UDESC de Joinville, na estadual, longinho, mas, Uhum. mas me agregou muito, E, uma faculdade muito boa. Eu não, imagino, não, imagino que a sem, UDESC seja também. sem ideia, assim, é muito, são duas muito boas, né? Inclusive para arquitetura e para engenharia civil. Tá, tu tá te formando agora, eu sei que tu já trabalhou lá em Joinville, e eu queria saber um pouquinho sobre como tu conheceu o Revit e o BIM nessa jornada, porque assim, para mim, na minha academia, isso foi bem superficial, assim, eu acabei aprendendo por conta própria, quase. E eu queria saber de ti, a UDESC te mostrou isso mais cedo, tu acabou vendo no mercado de trabalho, como é que foi? Então, a minha faculdade era uma faculdade bem teórica e por ser uma faculdade estadual, ela é por professores concursados, né? Então, os meus professores de projetos são, a maioria, muito antigos. Então, eu tive professores que nem trabalhavam com softwares, para vocês terem noção. Então, a nossa base de projetos era muito bem pequena, assim. Inclusive, até o AutoCAD, né, que é um software mais antigo, a gente não usava. A gente foi usar, mas por conta própria, aprender por conta própria. A faculdade oferecia cursos paralelos, né, assim, de empresa júnior, dessas coisas, mas nunca dentro da grade, né? Da grade não tinha mesmo nenhum software. E aí eu tive conhecimento, logo que eu entrei, que eu precisava, né, de uma forma para trabalhar melhor, né, para usar na faculdade. Então, as disciplinas de projetos, eu fiz todas em softwares, aprendendo sozinha ou fazendo cursos e tudo mais, mas a faculdade, não. Uhum. Tá. E no mercado de trabalho, como é que tu viu isso? Claro, quando a gente tem um pouco de. Quando a gente não vê isso na academia, a gente tem uma dificuldade, tu acabou aprendendo por conta própria. E como é que foi essa realidade de ver o BIM hoje na construção civil, né? Tudo bem que lá em Joinville você trabalhava mais na obra, né? Como é que era isso lá? Como é que tu via estando na obra e hoje um pouco mais dentro do escritório? Então, quando eu comecei a estagiar, eu não tinha muito conhecimento de Revit, não tinha quase nada, assim. Tinha visto na faculdade, tinha feito alguns cursinhos, assim, mini cursos, alguns cursinhos um pouco maior, mas nada muito profundo, assim. Aí, quando eu entrei no meu estágio, eu fui abrir os arquivos de projetos deles e tinha o prédio todo feito em Revit. Era um prédio muito grande, era um prédio do Sesc, uma obra do Sesc nova que eles estavam fazendo. E aí eu fiquei, nossa, maravilhada, assim. Detalhado, um projeto assim fácil de visualizar. A gente pegava
prédio, botava assim, era idêntico. A construção era muito boa. Só que como eu não tinha muito conhecimento de Revit, eu não sabia mexer, né? Não sabia mexer assim no que eu consideraria importante para o estágio. E aí começou o meu interesse maior por Revit. Aí eu comecei a assistir algumas aulas, me aprofundar mais no assunto para eu conseguir mexer na interpretação daquele prédio. Porque na minha cabeça, o importante naquele momento não era eu fazer, né? E sim eu saber usar a ferramenta. Então eu me aprimorei bastante nisso. E aí veio a pandemia. Não sei se eu já começo a falar de quando eu vim para cá. Enfim, daí veio a pandemia. Eu continuei nos cursos, fazendo direto e tal, me aprimorando. E fiz algumas coisas em casa, assim, sozinha, para praticar e tudo mais. Aí fiquei um tempo sem estágio, porque aí veio a pandemia, eu tive que voltar para minha cidade, até porque eu pagava apartamento e tal em Joinville. Então, para reduzir os custos, né, eu vim para casa. E aí, desempregada, né, sem estágio. Nesse tempo que eu fiquei parada, eu fiquei fazendo curso também, estudando mais, sabendo mais sobre isso, tentando de alguma forma agregar o meu tempo, conhecimento naquele tempo que eu tinha. E aí apareceu uma oportunidade de estágio na área de projetos. E até então eu nunca tinha pensado em trabalhar com projetos. Eu trabalhava em obra e eu adorava, né? Para mim a obra era o meu mundo, assim. Daí eu pensei, será que eu vou entrar em projetos, né? Eu achava assim, isso aí é coisa de arquiteto. Não vou entrar em projetos, porque, né, eu tenho outras coisas para aprender ainda e tudo mais. Mas aí acabei entrando e me apaixonei. Aí achei assim, o meu mundo era em projetos. E aí eu percebi muito que as construtoras aqui de Criciúma e região, porque também nos nossos papos, né, a gente conversou muito sobre isso também, elas não usam o BIM, né? Elas trabalham tudo em 2D ainda. E é muito difícil botar na cabeça das pessoas o quão isso é importante, né? Porque o BIM é um processo, né? Um processo para colocar uma construtora, não é assim, né? Um toque, tu vai lá e coloca. Ele precisa de toda uma estrutura. Até tu pode falar melhor sobre isso, né? Eu não sei se tu quiser contar um pouquinho sobre a tua experiência na tua construtora também, que tu trabalhava. Na verdade, eu acredito que da mesma maneira que tu, eu acabei aprendendo o Revit por conta própria. Na academia de onde eu vim, a gente já tinha, assim, os softwares, e um pouco diferente da tua, nós tínhamos muitos professores, a maioria, eu acho, dos nossos professores, eles eram horistas, né? Não eram integrais, como geralmente acontece nas estaduais ou federais. Então, muitos dos professores tinham escritórios ou trabalhos à parte, a maioria escritórios à parte, e desenvolviam esses projetos. Então, a bagagem técnica de projeto era muito boa. Nós tínhamos, inclusive, um professor que ele é referência ali na região, ele desenvolvia muitas incorporações e isso era muito interessante para a gente. A bagagem era bem grande, mas ficava muito dentro do Revit e do SketchUp. Desculpa, do AutoCAD e do SketchUp. Até porque muitos desses professores passaram do desenho à mão para o AutoCAD e já foi uma nova, sei lá, revolução para eles. E passar para o Revit é um pouquinho mais complicado, seria uma segunda revolução. E a gente sempre tem alguma objeção, algum medo, alguma coisa. Acabou que eu acho que tinham 2 ou no máximo 3 pessoas, assim, na minha frente, em questão de 3, 4 anos, né, de graduação, que trabalhavam com o Revit, e vim eu, quase que não digo pioneiro, porque com certeza tiveram outras pessoas. Trabalhei depois na Quadra Arquitetura, que são frutos da Unesc também, foi onde abri a minha cabeça assim para o Revit, mas naquele período que eu estava, eu era um dos poucos, e depois começaram a vir outras pessoas com o Revit, todos por conta própria. Hoje, dentro da nossa grade, da arquitetura, já tem sim BIM, porque não necessariamente BIM é Revit, pode ser um outro software, então o que tiver melhor dentro da região, que na nossa região hoje acaba sendo o Revit. Se a gente for um pouco para o Rio Grande do Sul, um pouquinho mais para cima, para o norte, a gente tem o ArchiCAD, mas na minha visão, eu acho que o Revit ainda está prevalecendo por N motivos.
Aí depois eu acabei indo para a vida profissional, em estágio, me desenvolvendo nessa parte do Revit em si, trabalhei num escritório maravilhoso, que trabalhava quase que totalmente em BIM, para incorporações, então eu acho que trabalhar com incorporação no Revit foi uma coisa muito interessante, como tu disse, até lá do Sesc, né? Isso. Ele é uma outra visão quando a gente vê um projeto tão grande dentro de um software totalmente construído, né, com informações, com toda a possibilidade que ele traz além da geometria, e que posteriormente tu consegue ver a obra e toda a parte da metodologia vinha acontecendo, que é projeto, construção, manutenção e toda a vida útil dessa construção, né? Acabei trabalhando em outros escritórios já, todos eles com Revit. Onde não tinha o Revit, vinha o Francis tentando implantar. Por isso que eu gosto muito da parte de implantação, entender quais são as objeções. É quase que uma gestão, né? Uma gestão de uma nova metodologia. E tentando colocar justamente pelas inúmeras facilidades que ele pode trazer. Eu recentemente estava numa construtora onde a especialidade eram construções em madeira de médio e alto padrão, e a gente podia ver já no início da implantação todos os resultados e toda a vantagem que ele poderia trazer para a gente, em questão não só dos projetos complementares, o que eu gosto muito, hidráulico, elétrico, estrutural, tudo isso que ele pode trazer, mas também do próprio arquitetônico. Às vezes a gente pode ter aquela ideia de que um escritório tem que implantar o BIM por completo, às vezes não entende muito bem o que é Revit, o que é BIM, o que é tudo isso. Mas quando entende, acho que tem que implantar tudo aquilo dentro de um escritório. Era a minha intenção na construtora, acabou não acontecendo, mas implantar o Revit já é uma vantagem muito grande para os escritórios, desde arquitetura, engenharia civil e outros, porque modelar além da geometria, mas também a informação, traz muito para a gente depois. Não, Então, eu até para essa concordo conversa totalmente. com os... Ó, na construtora que eu trabalho atualmente, o maior problema que a gente teve, né, e ainda tem, é a questão de compatibilização de projetos. Tu contrata um projetista para fazer o arquitetônico, um projetista para fazer o estrutural e tudo mais, e aí na hora que vai fechar, bater tudo ali na obra, dá o problema, que é a questão de, troca ali, quem sabe se tu trocar aqui, ali e tal, e o projeto não é modificado. Então, também, eu acho que a principal qualidade, a vantagem do Revit é isso. É tu poder trabalhar junto, em conjunto, poder trocar tudo ao mesmo tempo. E isso é muito interessante, porque aí tu poupa tempo, né? Tu poupa dinheiro e tem toda essa flexibilidade dele também, de tu poder trocar, vincular, né? Que eu aprendi com esse cara aqui em cima. Vincular tudo, para mexer tudo ao mesmo tempo. Até voltando para esse assunto do me ensinou a vincular, ao contrário do Francis, eu nunca tive um escritório, né, que trabalhasse com Revit para me ensinar. Então eu bati muito assim para aprender algumas coisas. Então, acho que ano passado eu entrei em contato com o Francis, eu falei, me ajuda, socorro. Eu tô com dificuldade em algumas coisas e aí a gente fez umas reuniões assim, muito práticas, de um jeito muito prático, ele me ensinando e trocando ideia ao mesmo tempo, para a gente poder solidificar, na verdade, o conhecimento, né? Porque Revit é muito prática, é muito tu pegar, tu sentar e mexer e aprender aqui, aprender ali. E se tu vai fazer um curso comprado, né? Tu compra ali um curso na internet ou tu compra na faculdade, o que que eles vão fazer? Eles vão dividir por etapas. Inicial, né? Como começa a fazer um projeto. E é tudo muito explicado de uma forma que não é prática. Se tu for fazer um projeto daqueles, vai dar certo, mas tu vai levar quanto tempo, né? De que forma que vai ser bom de trabalhar. Então, ele me ensinou formas de trabalhar mais fáceis e mais ágeis. Então, isso melhorou muito meu desempenho, assim, no software. Eu acho que eu mudei muito, assim, o jeito de trabalhar por conta disso. Então, te agradeço aí.
E o teu caso é interessante. Quando eu falo da implantação, eu também puxo para a questão do objetivo. Tu acabou de falar que, por exemplo, vários cursos, inclusive os cursos e tudo que eu fiz, tu sempre vai ver um projeto pequeno, um projeto simples. Até os de complementares que eu faço eram todos projetos simples. E quando a gente entra numa incorporação, que é o teu caso, tu vem com um prédio, não vem com uma residência, alguma coisa que não seja simples, mas que seja menor. Nossa, tinham tantas particularidades no teu projeto que até eu tinha que parar. Eu acho que eu nunca comentei isso contigo, mas eu parava antes de uma reunião nossa e às vezes eu analisava como eu ia explicar para ti, de que maneira acontecia, porque quando a gente trabalha com vínculo, principalmente de incorporação, a gente pode ter muitos vínculos acontecendo. Como que isso vai acontecer? Daí eu sentava contigo e perguntava, tá, Bea, mas tu prefere isso ou prefere aquilo? Qual que é a modelagem? Qual que é o objetivo teu e da empresa? Para entender como a gente vai ter o melhor resultado para esse projeto, né? Porque, como tu disse, ele é muito prático. E entender o objetivo da empresa e alinhar com o que a gente tem desse software é muito importante. Porque tu vem com uma incorporação que tinha muitos detalhes e eu precisava entender esses detalhes para poder botar na prática. Quando eu trabalhei ali na construtora com a parte de estruturas em madeira, foi isso. Eu passei quase um mês, assim, claro que eu não trabalhava só com isso, mas entendendo as particularidades de um projeto em madeira que eu não trabalhava, para ver como que o software poderia se adaptar ao escritório, porque eu acredito que é totalmente errôneo eu chegar e dizer, não, para tudo, esquece tudo que vocês fizeram até hoje, sei lá, uma construtora, um escritório que tem 10, 15, 20 anos, às vezes 30, e faz isso aqui como eu estou mandando. Não, claro, a gente vai se adaptar ao software de alguma maneira, né? Mas tem que e ver como o software vai se aplicar aos objetivos da empresa. Eu acho que é só assim que a gente vai ter um resultado bacana. Porque a gente busca, querendo ou não, principalmente dentro de uma construtora ou incorporadora, que é que é o faturamento e, consequentemente, o lucro, né? Não adianta eu querer lutar contra isso. E o BIM vem justamente para melhorar isso, só que a gente tem que entender, é uma metodologia e não uma obrigatoriedade de passos, digamos assim, né? Sim, e também, voltando no assunto, na verdade, o Revit, ao meu ver, né, nos projetos complementares, ele te facilita também a parte de compatibilização com outros softwares. Por exemplo, hoje a maioria dos projetos hidrossanitários, eles usam o K-Builder, né? Os estruturais, TQS, EBERIC e tudo mais. E o Revit, ele traz essa compatibilização. Então, o que acontece? Eu consigo conversar com o projetista, pegar o projeto dele, jogar em cima do meu, caso eu não faça todos os projetos dentro do Revit, porque ele também pode ser feito, né? Mas, assim, a confiança, por exemplo, talvez um projetista estrutural não manje de Revit, mas ele sabe fazer um projeto bem feito em 3D em outro aplicativo, tu compatibiliza tudo e usa, né, na tua obra. Eu percebi muito, principalmente aqui em Criciúma, que as construtoras elas têm muito medo de aplicar o Revit por conta do tempo, né? E tempo é dinheiro. Então, assim, preferem contratar um projeto arquitetônico aí em 2D, um projeto estrutural, enfim, essas coisas assim. Aí depois eles já têm todos os projetos para dar entrada na incorporação. É isso. Só que eles não pensam que depois, né, o trabalho, o tempo que eles vão ter em dobro para fazer a compatibilização, para acertar tudo na obra, para refazer uma coisa que não foi feita corretamente. Então, isso é muito difícil, assim, para eles entenderem. E é preciso uma cabeça muito aberta. Uma coisa que Joinville tinha, que Criciúma tem um pouco mais de dificuldade, ao meu ver, né? Que Joinville ele já é uma cidade que já usa mais o software do que Criciúma. Então, esse foi o ponto que pegou, assim. A consultora que eu estou trabalhando agora, ela é super focada em aplicar mesmo o Revit, né? Mas não num quesito Revit, mas num quesito BIM. Eles querem trabalhar algo a mais do que a representação em 3D arquitetônica, né? Porque hoje, um projeto arquitetônico, existem outros aplicativos, softwares que ficam ótimos para tu apresentar para o cliente.
mas não tem essa versatilidade que o Revit tem, né? E voltando também à questão que eu falei da compatibilização com outros programas, o Revit também te dá, por exemplo, para tu usar um Augin, que é uma realidade virtual, né? Que hoje, para o cliente, isso também é muito importante, que o que enche os olhos é o que é comprado, né? Então, isso aí ele também vem para agregar bastante. E também outro fator dessa realidade aumentada que a gente pode ter é para a obra. Eu já trabalhei em escritórios onde, por exemplo, a gente poderia levar para a obra, e acontecia de levar um tablet, alguma coisa assim, um pouco mais portátil, ou simplesmente mandar um link, um programa, alguma coisa assim, para o mestre de obras ou quem estava no canteiro, para poder para poder visualizar esse projeto e às vezes entender o projeto na obra. Então, ele não fica preso somente ao escritório. A gente pode levar para a obra também. E o que acaba auxiliando muito na questão do desempenho da produtividade, né? Porque eu já cheguei a trabalhar em lugares onde eram totalmente separados. O pessoal do escritório não trabalhava com a obra. E era muito complicado. Muito complicado. E isso explicava até por que a construtora tinha muitos problemas, porque a conversa era simplesmente um projeto para a prefeitura e para a obra simplesmente o engenheiro ia lá e fazia. Mas eu gostei que tu comentou a questão da comunicação que a gente pode ter do Revit, né? E também do BIM. A gente tem o arquivo IFC como aí uma coisa maravilhosa que eu acho para a comunicação entre softwares, né? Porque não necessariamente é só o Revit, a gente pode estar trabalhando, principalmente na engenharia civil, a gente vai ter uma gama de softwares. E uma coisa, é uma coisa minha, eu não sei se tu vai ter a mesma opinião, mas eu vejo muito que a engenharia civil, não só civil, mas a gente vai ter sanitarista, eletricista, eles já entraram mais no BIM sem querer do que quem trabalha com projeto arquitetônico. Por quê? Porque antigamente a gente fazia tudo dentro do AutoCAD. Ou softwares muito próximos, ali AutoCAD, SketchUp, esses mais 2D. Só que quando a gente começa a ter essa ideia do BIM, onde a gente vai extrair mais informações, a gente começa a ver softwares aparecendo, como Revit, como ArchiCAD, como QBuilder, TQS. Só que o pessoal da engenharia civil, de cara, a curto prazo, tinha um retorno, ao meu ver, muito grande de análises que vinham desses softwares, então já começaram a trabalhar com eles do que, por exemplo, quem trabalha com projeto arquitetônico, que é o que o Revit acaba auxiliando muito. A gente pode fazer elétrico, pode fazer hidráulico, pode fazer estrutural, só que como o pessoal da engenharia civil, eletricista, sanitarista, tinha um resultado muito grande já a curto prazo, já começou a trabalhar. Inclusive, eu tenho um amigo meu que estava fazendo consultoria essa semana passada, ele já trabalhou com software, agora eu não vou lembrar qual que é, e ele começou a trabalhar com o Revit para arquitetônico e fazer esse vínculo, assim, cara, eu trabalho com hidráulico e elétrico no Revit, mas tu não precisa fazer isso. Tu pagou, utiliza, mas tu pode estar vinculando. Por quê? Porque tu não consegue fazer arquitetônico dentro desse outro software. Tu pode desenvolver ele no Revit e tá fazendo essa comunicação. Por quê? Às vezes tu pode achar melhor daquele outro. O objetivo da empresa está mais alinhado com aquele outro software e a gente tem o quê? O IFC para poder fazer essa comunicação, fazer a compatibilização, fazer tudo isso. E até dentro da compatibilização, essa questão de arquivos, a gente tem quase que duas fases, né? A primeira fase, que é que eu acho que é o que mais acontece aqui na região, parceiros que não trabalham com o Revit, vão trabalhar com outros softwares, então a gente tem o UFC ou o DWG também para estar fazendo essa comunicação, o que é uma objeção de muita gente. E para mim tem muito claro, não adianta dizer que quem faz compatibilização não trabalha com Revit, por isso tem que ser, não trabalho com Revit, eu como arquiteto. Porque, na verdade, eles já não trabalham com AutoCAD também. Vão trabalhar com outro software. E a segunda que é a comunicação entre esses softwares BIM, né? TQS, QBuilder, Hydro, alguma coisa. Eu sei que tem vários aí, mas que auxiliam muito. Cada profissional tem o seu software mais indicado, de acordo com o objetivo do escritório, da empresa, mas que dentro da metodologia BIM, todos eles têm a mesma linha de raciocínio. Melhorar muito o desempenho da construção civil, a produtividade, a melhora do escritório e da obra em si, que é o que engloba tudo isso, né? O centro da nossa ideologia, do nosso pensamento.
E assim, quando eu comecei a usar o Revit, eu não achei um programa simples, né? Ele não é um programa assim que nem no AutoCAD, tu pega uma linha e tu desenha, né? É uma coisa que vem automática, tu tem que dar comandos para ele. Então, eu acho que muita gente se assusta no início de começar a trabalhar com o Revit por conta disso, porque ele não é simples. Então, muita gente prefere trabalhar com outros programas, os complementares trabalham com o elétrico, com o hidrossanitário, com outros programas e não o Revit por conta dessa dificuldade que tem de aprendizado e parar o tempo, né? Um profissional que já está no mercado de trabalho, já está trabalhando há um tempo com o mesmo software, até parar o tempo dele para aprender outro software, para se atualizar. Hoje em dia é muito difícil, né? Todo mundo aí não sem tempo, ainda mais nos tempos que a gente está agora. Então, eu vejo essa dificuldade, assim, dos profissionais em tirar o tempo para dedicar ao software Revit. Então, para eles é preferível continuar naquela, né? Naquela de, não, vou usar aqui o programa que eu sei e aí bola para frente. Mas eu conheço muita gente que tem interesse e mesmo assim não vai atrás. Eu fui estudar sobre o prédio que eu estou fazendo o projeto atualmente, ele é de alvenaria estrutural. Então eu fui estudar projetos, os melhores projetos de alvenaria estrutural e qual é o software mais indicado, né? E aí, dentre os softwares estava o Revit. E eu fiquei muito surpresa, porque o estrutural TQS, por exemplo, a alvenaria não fica perfeita, ela não fica alinhada. Então, o Revit é um software que deixa alinhado. Então, tudo isso, assim, ele vem para agregar. E a gente, às vezes, está usando um programa que não tem um desempenho tão bom, mas por conta disso, por conta que tem medo de utilizar essa ferramenta pela dificuldade que ela tem. Até quando a gente estava comentando ali da compatibilização, um motivo que eu vejo muita gente não trabalhando com isso acaba sendo o retorno. Quando a gente vê o retorno a curto prazo, a gente acaba se alinhando e trabalhando mais. E como o Revit, principalmente para arquitetônico, ele tem um retorno mais a longo prazo, que é na obra, que é no orçamento, que é no cronograma, muita gente acaba não se alinhando ou buscando ele e acaba continuando naqueles softwares. E realmente, quando tu disse que lá em Joinville, por exemplo, a cabeça era mais aberta, eu vejo isso como uma visão a longo prazo. A gente consegue analisar mais de cima todos os processos. Quando a gente trabalha no escritório, a gente vê só o projeto, a gente acaba não vendo obra, pós-obra, tudo que é a obra, né? Tudo que foi mais para a obra do que eu ver tudo que pode acontecer lá dentro e como o BIM e os softwares que ele tem vêm para estar auxiliando isso. Então, eu que já não vou muito na obra, durante o meu histórico, com certeza eu tenho menos obra do que tu, já vejo uma vantagem muito grande, tu então nem se fala, né? Porque quando a gente começa a ter essa vivência, principalmente em obras grandes, que tu vai ter incorporações, prédios, o SESC, que é uma edificação bem grande, uma obra que vai ter um cronograma muito extenso, que vai ter muitas atividades, muitas restrições bem específicas do que uma edificação, às vezes, de 2 pavimentos, uma edificação térrea, que é o que pode acontecer mais aqui na região em alguns escritórios, a gente vê uma necessidade muito maior. Foi até quando eu falei para ti durante as nossas reuniões e até quando eu falei para a construtora, a questão do estrutural. Lembra que eu falei para ti que às vezes era interessante mesmo no arquitetônico, quando a gente quer gerar um quantitativo para a obra, entender a estrutura e locar ela, por mais que seja um arquitetônico? Por quê? Porque quando a gente está numa edificação mais simples, uma residência, alguma coisa assim, quase que entra como aquele coeficiente de cagaço que a gente tem. O que vai ser considerado em quantitativo a mais, que é onde estaria a estrutura, é uma vantagem. Agora, quando tu tá falando de uma incorporação de uma obra muito grande, como o SESC, como um prédio, às vezes de 10 pavimentos, mais de uma torre, isso acaba sendo um desperdício muito grande. Então, quando a gente está buscando ser o mais preciso possível em um orçamento, em um cronograma, é extremamente necessário entender esses pormenores para que a gente tenha um resultado bacana.
Exatamente. E também eu vejo assim que o 3D, né, do Revit, ele puxa também a questão tecnológica de outras coisas. Como a gente conversou, né? Uso de levantamento topográfico, que ele faz nuvem de pontos, então a gente consegue usar um drone para fazer, talvez evita a contratação de um outro profissional para fazer esse projeto. Então, tudo isso também vem agregar, né? E a questão da obra aí que tu falou, é, até para tu apresentar para os pedreiros, mestre de obra, para tu apresentar uma planta para eles é mais fácil. Por quê? Porque hoje em dia é difícil tu achar um profissional qualificado na obra que sabe ler um projeto perfeitamente. Até porque existem muitos projetos ruins do mercado, né? Ruins, até a gente que trabalha com projeto tem dificuldade de ler, às vezes, entender o que está acontecendo. Tu imagina uma pessoa, né, que não tem instrução, nem né, um conhecimento para isso. Então, se tu leva lá, por exemplo, essa questão que tu falou do tablet, leva um tablet para obra, chama o cara, mostra ali para ele como é que vai ser, como é que vai ficar ali pronto. Ele já vai abrir a cabeça dele, já vai entender melhor, a execução já vai ser melhor. Quem sabe ele já tira uma dúvida contigo, já faz uma pergunta ali, tu já abre ali o corte, já mostra para ele o que está acontecendo. Então, isso também vem muito agregar. E até porque hoje em dia, com essa crise, né, cada vez menos profissionais tendem a estar na obra, né? Porque mais profissionais, mais dinheiro. Então, quanto mais fácil, mais rápido de tu mostrar para eles o que está acontecendo, é mais produtividade, é menos desperdício, mais lucro. Então, tem tudo isso em jogo, né? E voltando para o escritório, aqui na região a gente tem muito escritório que faz o projeto e outra pessoa acaba executando. A questão dos projetos na metodologia BIM, não só Revit, inclusive alinhados com os complementares em Revit ou outros softwares BIM, acaba diminuindo muito o número de ligações ou esperas para o escritório. Eu já trabalhei em lugares onde, assim, era quase de 15 em 15 minutos a obra ligando, porque não entendeu, porque não visualizou, porque tem algum problema, alguma compatibilização errada, e isso numa incorporação é muito problemático. E quando a gente já tem isso previamente visualizado e resolvido, que é o que acontece, não só com a compatibilização, mas a gente consegue visualizar de uma maneira muito melhor, né? Cara, muito. Para quem está na obra, é uma vantagem muito melhor, porque não é dependente do escritório, não é dependente de um outro profissional que foi quem concebeu ou idealizou alguma estratégia ou técnica que não foi colocada de maneira adequada no projeto, né? Até porque, assim, por mais que a gente tenha uma BNT que não é seguida de maneira muito à risca, né? A gente ainda tem muitos pormenores de detalhamento, especificações que acabam sendo não especificados na BNT que a gente tem que fazer de alguma maneira, né? Inclusive, eu acabo mudando um pouquinho algumas coisas na BNT para visualização melhor dentro da obra. Mas o Revit, eu gosto muito de trabalhar com as vistas 3D, justamente por isso. Porque tu tem um corte e do lado tu já consegue visualizar ele, às vezes, em cores ou com profundidade, para te conseguir entender um pouco melhor. Porque só a representação 2D, hoje, ela não é mais viável. Ela pode gerar muitos problemas e dentro da tecnologia que a gente tem, acaba sendo um ganho muito grande para o escritório, para a construtora. E aí que entra também a questão do BIM, né? Não só do Revit, mas tu acompanhar a obra, tu tá em cima, porque hoje um profissional que faz só projeto sem saber como é que vai ser a execução da obra, ele não é um profissional bom para o mercado de trabalho, porque as construtoras vão ter muita dificuldade de executar o projeto, né? Então, isso é muito importante. E também, né, a questão de orçamento, de quantitativo, facilita também a parte de escritório, porque eu tendo um bom orçamento ali, né, tendo um quantitativo bom, eu vou facilitar a área de compras, eu vou facilitar o administrativo, tudo isso. Então, essa é a metodologia BIM, né? Que é englobar todo o setor da empresa em volta de um objetivo específico, né? De uma obra específica. Então, o Revit começa daí, né? Começa introduzindo o arquitetônico, depois ele vai para um 4D
E ele nos proporciona muito mais do que só um 3D, né? Então, eu sempre te falo, né? E já falei várias vezes, que não me arrependo, nem estou me arrependendo agora de estar implementando isso na empresa. É difícil, é muito difícil, porque não tem hoje alguém que tenha conhecimento também, né, para poder acompanhar comigo. Mas isso é um lado ruim, mas o lado bom é que eu acabo me aprimorando muito mais, né? E, enfim, então eu aconselho, assim, quem trabalha em construtoras menores, sempre a implementar, ou pelo menos tentar, né? Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já chegou a trabalhar, antes do Revit, tu chegou a trabalhar com outros softwares ou como é que foi? Eu sempre trabalhei com AutoCAD, né? Projetos, a maioria, né? Trabalhei com AutoCAD porque na faculdade é o mais fácil, né? De tu aprender, é o que é mais simples. Então, a minha faculdade era integral. Então, pouco tempo, né, para tu fazer outras coisas. A parte estrutural era muito pesada, a parte de matérias estruturais, teoria das estruturas, resistência dos materiais era muito pesada, então era tudo à mão, né? E então, assim, eu optei sempre por AutoCAD. E aí me vi quando eu saí, assim, não digo sair para o mercado de trabalho, porque eu ainda não sou formada, mas quando eu comecei a estagiar, a entender mais de obra, eu percebi o quanto eu estava despreparada para trabalhar. Porque sem ter esse conhecimento, né, de Revit, porque hoje em dia todo mundo mexe no AutoCAD, tipo, todo mundo sabe fazer alguma coisa no AutoCAD. E aí é pouco. As coisas evoluíram, né? A gente está cada vez mais com mais tecnologia. E então, por que que a área da construção civil e da arquitetura também ia ficar para trás, né? Por que que a gente também tem que se estabilizar? Não, a gente tem que evoluir, tem que também acompanhar a tecnologia, né? Então, por isso que eu fui atrás. Tá. E tu teve algum objetivo? Claro, tu foi de uma maneira um pouco mais brusca do que eu acho. Eu acabei entendendo o que era isso na construção, na realidade do Brasil, hoje cada vez mais a realidade, e busquei esse software, tu viu um pouco mais no vamos ver. Tu teve alguma objeção? Quais foram elas? Como é que foi isso para migrar do AutoCAD para o Revit? Claro, a gente viu isso muito mais cedo do que muitas construtoras e escritórios, mas a gente sempre tem um, tá, mas e se, como é que foi? Tu fala em questão de aplicação na construtora ou tu fala no quesito eu, assim? Não, na questão assim, teve algum momento em que tu parou e assim, e teve alguma objeção de não ir pro Revit? Que é porque assim, ó, Ah, como eu vou muito para implementação, nessa aplicação efetiva do Revit em escritórios, eu gosto muito de saber os poréns, sabe? Por que as pessoas não vão pro Revit? Claro, tu já foi, mas eu gosto de entender quando teve aquela análise, será que realmente eu entender o porquê que às vezes as pessoas não dão um próximo passo? assim, ó, eu acho que o motivo principal é isso. Por exemplo, a rapidez que tem que ser desenvolvidos os projetos para implementar, né? Por exemplo, a consultora que eu trabalho, ela trabalha com Minha Casa Minha Vida. Então, as obras, elas dependem de uma renda, né? De um valor que é oferecido pela Caixa. Então, quanto mais rápido tu tiver o projeto para tu fazer a implantação, vender e agilizar o processo, é melhor. Então, assim, tu vai perder, né? Perder o teu tempo fazendo num software, né? Um projeto completo, elaborado, já todo estruturado e tudo mais, ou tu vai querer o dinheiro rápido. Então, aí que tá. Ou tu que vai fazer um projeto ali, contratar um cara que faz em 2D, fazer um projeto qualquer e mandar. É muito mais simples. Só que aí é que tá a questão. Não é pensado a longo prazo, futuramente, né? Porque aí o gasto vem depois. E aí, botar isso E na às vezes é cabeça bem maior. bem maior. E aí, tu colocar a cabeça, botar isso na cabeça de um profissional que tá no mercado aí da construção civil há 30 anos, 40 anos. É difícil, é muito complicado.
Então, eu acho que a gente vem com essa cabeça, assim, de 3D, já querer trabalhar com isso, porque a gente é mais novo, né? E aí, os donos de construtora, o pessoal que está à frente, geralmente é mais antigo, então é difícil colocar isso na cabeça deles. Mas essa foi um dos problemas. O outro também é muita gente desanimando, né? O tempo inteiro. Você quer implementar o BIM, mas aí eles falam: ah, mas para quê? Se a gente consegue construir com 2D, ah, se tá dando tudo certo. Sabe? Eles não têm essa visão geral de tudo, assim, de todas as áreas. Eles pensam só naquilo e pronto. Então, esse eu acho que é um dos maiores problemas, assim, é a cabeça mesmo. E tá difícil de mudar. E a gente tem um caminho longo para percorrer aí, principalmente aqui em Criciúma e na região, né? Tá bem escasso de profissional que trabalha com BIM. Quando eu resolvi trabalhar, né? Começar a usar o software, que entre as nossas conversas aí que a gente fazia, nossas reuniões, eu até procurei profissionais que trabalhavam com BIM aqui na região, não só com 3D, mas com 4D também. E muito difícil de achar. Tem poucos e os poucos estão sobrecarregados também. Então, é isso. Essas são minhas objeções. Até tu comentando sobre isso, dentre as minhas experiências de incorporação não, de implantação, o maior problema inclusive, quando a gente está falando de implantação, eu vejo muitos profissionais falam a mesma coisa, a gestão das pessoas. Quando não só o gestor da empresa, dono, enfim, mas também os profissionais não querem, tu tem uma dificuldade ou um impasse muito grande em conseguir implantar o software. Aconteceu que eu sempre vou tentando ganhar as pessoas, mas às vezes a pessoa quer não querendo e dificulta em tantos âmbitos que chega a ser quase que inimaginável. Aconteceu mesmo da pessoa dizer ser parceira em todas as vantagens e no final criar vários problemas secundários injustificáveis para querer não implantar. E é o que eu sempre falo, que quando tu quer fazer algo, seja a implantação do Revit, do BIM ou qualquer coisa, planejamento, uma gestão, uma mudança, é o primeiro passo. O segredo para te fazer qualquer coisa, primeiro é querer e depois persistir. Porque, realmente, quando tu tem uma pessoa que não quer dentro de um escritório, isso dificulta extremamente qualquer tipo de mudança e implantação. E eu não sei se é da nossa área, da construção civil, mas que os poucos profissionais que querem, conseguem. Então, por exemplo, tu é uma profissional que está no início, querendo ou não, do Revit, tem muito que aprender ainda, mas que já tem um conhecimento bem interessante, assim, quer muito, e no teu possível faz acontecer. Assim como vários outros escritórios que eu conheço aí em Criciúma, mas aqui na nossa região eu consigo contar nos dedos, assim, os profissionais e escritórios que trabalham com algum tipo de software BIM ou Revit. Mas que esses poucos conseguem. E tem um mercado bem interessante para trabalhar. Nem sempre é fácil, mas tem uma cabeça mais aberta para estar trabalhando. O problema é encontrar um profissional que efetivamente compra essa ideia de mudança, né? Então, por isso que a gente teve até esse escritório que eu trabalhei ali em Criciúma, que foi pioneiro na implantação e no trabalho com o Revit. Eles trabalham... Eu fui trabalhar lá, eu ainda fazia algumas coisinhas no AutoCAD, tipo assim, tem que arrumar alguma coisa para ir para o Revit. Eu ainda fazia no CAD. Lá não. Nem tinha AutoCAD ou qualquer software para ler dentro do escritório. Era só Revit. E isso, para mim, foi um divisor de águas. Mas hoje eles trabalham principalmente para outras regiões. A gente fazia muito projeto para Floripa, para Lages, para Imbituba, para construtoras que viam a vantagem desde o início do BIM e do Revit, que era o que a gente trabalhava lá. Uma coisa bem bacana que eu acabei desenvolvendo contigo foram estudos de viabilidade. No caso de vocês já tinham o terreno, né? Acredito eu. Já sim. Mas a gente fazia muito estudo de viabilidade, onde o dono da construtora tinha um interesse. Eu tenho interesse naquele imóvel
e eu tenho as informações dele. A gente acabava fazendo todo o estudo de viabilidade da incorporação antes mesmo dele comprar, para ele decidir, vale a pena eu comprar ou não, eu vou ter um lucro, não era nem faturamento, eu vou ter um lucro que é interessante, ou que é o que eu espero dessa incorporação, ou não. Então já é um novo nível do que o Revit e o BIM podem trazer, né? Isso já é bem mais lá na frente, mas o escritório já tem mais de 10 anos de atuação direta com o BIM. Então, isso nem se compara quase, né? A questão é isso também, é que para tu ver o resultado, tu precisa começar e tu precisa de um tempo, né? Não é assim uma coisa rápida, né? Que vai te dar um resultado rápido. Então, esse tempo de espera aí até fazer funcionar é o que é a definição ali, se tu vai trabalhar com isso ou não. Se tu tiver o resultado do BIM, tu não para mais de trabalhar com ele. Porque tu vai ver as vantagens que ele tem e tu vai ver que realmente vale a pena para tua construtora, né? Então, é Às tudo questão de vezes, espera. às vezes, esse retorno ele nem demora muito. Só que tem outras particularidades. E a minha visão, né? Por exemplo, a gente pode, até mesmo em incorporação, tá tentando colocar em 6 meses, o que, considerando o tempo de projeto, obra e tudo isso, é um tempo curto, não é um tempo muito longo. 6 meses, a implantação quase que total, acredito eu, do Revit, e não necessariamente do BIM, mas outras linhas, outros softwares além do Revit. Mas o problema é, muita gente muitos consultores ou quem vai implementar o Revit dentro de um escritório de uma construtora não faz quase que uma das principais coisas, e eu já não fiz, e hoje eu tenho uma visão bem diferente, que é entender o objetivo da empresa e alinhar isso à aplicação do software. Então, pode acontecer de levar um tempo, às vezes ter que ir para dentro do escritório, entender o que efetivamente vocês precisam, analisar isso e criar uma metodologia de como a gente vai aplicar. E é isso que leva tempo, porque tu vai treinar uma pessoa ou vai estar mostrando muita informação para essa pessoa, enchendo ela de conhecimento, informação, enfim, para que ela entenda e tente aplicar. E acontece que, às vezes, um consultor é interessante porque ele vai conseguir alinhar isso um pouco melhor. Do que, por exemplo, o teu caso vai ser um pouco mais difícil porque tu tá aprendendo o Revit. Claro, tu já sabe o objetivo, mas tu tá aprendendo o Revit e aí tu tem que ir aprendendo aos poucos como é que tu vai desenvolver o que tu precisa. Então tu vai sofrer um pouquinho mais, mas vai ter um resultado tão bom quanto. Já fiz assim, mas hoje, por exemplo, consigo te ajudar muito, porque tu precisa tu tem uma dificuldade, eu te mostro 3 soluções. Escolhe qual é a melhor para ti, ou essa é melhor por isso, quantitativo, produtividade, ou enfim. E a questão tu falou sobre o envolvimento, né? Lá na construtora, por exemplo, eu vejo que na minha elaboração do projeto, eu preciso de várias pessoas, preciso de envolver o escritório inteiro. Por quê, né? Eu vou colocar um tipo de janela, eu preciso saber qual janela vai ser colocada, quem sabe? O compra tal janela. Então vem aqui, me mostra qual é a camada que vocês colocam lá de revestimento, sabe qual é o piso. Então, tu acaba englobando todo mundo. E isso é um ponto muito positivo também para dentro da construtora. Por quê? Porque tu tem uma equipe que engajada, né? Uma equipe que trabalha junto, que todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, ele, além de ter todas essas vantagens que tu falou, ainda tem isso, né? De tu melhorar a relação entre os funcionários. Então, assim, eu não vejo muito contra, né, do Revit. Até tu falou, Bia, fala um pouquinho sobre prós e contras, né? Eu fiquei pensando o que eu vou falar contra, né? Então, eu sou time Revit sempre. Então, não sei o que eu falar que tem contra, mas é isso aí, assim. Eu acho que daqui para frente, eu até conversei com o meu chefe esses dias, ele falando sobre até a Caixa vai futuramente não, né? Bem pertinho, acho que o próximo já ano vai aceitar só projetos em 3D, e não vai mais aceitar projetos em 2D. E aí já começa a questão de e agora? Quem trabalha com isso? E agora? Vai fazer o quê? Né? Vai contratar um profissional por fora, mas aí como é que vai ser dentro da empresa? Como é que vai lidar com isso?
será que não é melhor tu já ir amadurecendo essa ideia, né? Já trazendo isso para dentro da tua consultora agora, já estudando sobre isso para quando chegar no momento tu já tá preparado, né? Então tem tudo isso. E, é muito importante também a questão que eu falo de todo mundo estar envolvido, porque o Revit, ele é um software que é fácil de manipular. Deixa eu chegar no ponto que eu quero. É a questão que, por exemplo, o Renan, que é o meu atual chefe, né? Que ele vai para a obra. Ele chega lá e ele fala, Bia, aquilo que foi colocado no Revit, que a gente colocou no projeto, não dá para executar na obra. Pronto, já ligou, já abre o Revit, já troca ali, já faz, já gera de novo orçamento, já gera o quantitativo de novo. Então fica tudo muito mais fácil, né, para todo mundo. Sim. E é muito interessante o quão ele é automático e ele gera essas informações tão rápidas que tu não vai estar, obviamente, inviabiliza tu estar com um computador dentro da obra para fazer isso, mas que muito rápido, às vezes, tu consegue fazer gerar essa comunicação com o escritório, fazer essa modificação e já ter um retorno. Tu não precisa mais de horas, não, questão de minutos ali, tu consegue fazer isso e ter um retorno bem interessante. Tudo isso por conta de um software. Sim, e tem a questão dos vídeos também, né? A visualização deles, a renderização, né? Caminhamento. Então tem tudo isso também, né? Porque às vezes o cara não consegue mexer lá no Revit na obra, mas eu consigo mandar para ele um videozinho, ó, tá aqui e tal, e ele consegue já rapidamente mostrar lá na obra, né? Então isso também é muito positivo, essa parte que ele tem, né? Então. Eu vou te falar uma coisa. Uma das vantagens que eu acho que é inimaginável assim, em escritórios é a visualização 3D automática. Eu não sei nem como explicar isso, mas é que quando tu projeta no Revit, tu modela ele para depois ter a vista 2D. A vista 2D é secundária, né? E tiveram dois casos. Um dele, na graduação ainda. Nunca aconteceu isso comigo, porque depois que eu saí, eu já só era Revit. Mas eu fazer um projeto, e olha que eu tenho uma visão 3D muito boa, tá? Isso, assim, eu na primeira fase já conseguia visualizar corte e tudo, assim, de maneira muito rápida e muito simples para mim. E eu fiz um projeto onde as sacadas, elas eram volumes adicionados, então não poderia ter nenhuma comunicação, era tudo em balanço. E eu coloquei um pilar ali. E sabe quando que eu vi que isso aconteceu? Porque no 3D eu não botei. E olha que eu fiz estrutura. Eu visualizei na minha última entrega. Eu tive 3 entregas. Eu visualizei na última entrega, no momento que eu estava entregando, eu vi. Tá, mas que pilar é esse aqui? E no Revit, aí, no outro semestre, eu fiz o projeto no Revit. P6 foi o último, que era prédio de uma torre só. Eu fiz 6 torres, daí, né? No Revit, na cara e na coragem. E eu via, no momento que eu tava botando a estrutura e que eu mexia a estrutura, eu via todos os problemas não acontecendo. Porque eu, sei lá, num pavimento eu precisava mexer o pilar, eu mexia. Quando eu voltava naquele outro pavimento, eu já via, tá, mas o pilar tá no meio da sala. Tu já consegue ver toda essa questão automática. Tu não trabalha com várias plantas, vários cortes, onde tu não pode visualizar os problemas. Então, tu acaba vendo no teu próprio modelo identificando problemas e gerando alternativas de uma maneira tão rápida que às vezes pode acontecer de tu ter que esperar na obra. Sei lá, não é nem alguém modificar o projeto na obra, é de o teu próprio projeto chegar na obra, passar por, sei lá, vários profissionais de um escritório e chegar lá e daí tu tem um problema que tu não visualizou isso antes e o Revit ele te mostra, tipo, de maneira simples, básica, rápida, funcional. Um exemplo disso também eu peguei um projeto arquitetônico há pouco tempo, que foi feita uma sacada no último pavimento, e aí eu não tinha telhado, não tinha nada, não tinha cobertura nenhuma para a sacada ia ficar livre. E aí eu só percebi isso quando eu joguei pro Revit, porque aí eu consegui ver o 3D, eu consegui ver ali que Mas tu acha, com as projeções que é feita no arquitetônico, no 2D, nunca que ia passar na minha cabeça isso. E aí isso já alterou. Tive que alterar, né, a questão do telhado, então já alterou estrutural, já ficou lá em balanço. Olha o problema que isso ia ter na obra.
na obra, o que que ia Não, acontecer? às vezes a gente vê um problema de obra, é só nessa questão aí. Ah, é um problema sim, tipo assim, ó, simples. Porque tu vai aumentar um telhado, vai mexer no estrutural. Mas, gente, olha só. O engenheiro, ou enfim, quem está tocando a obra, ia parar, ia identificar esse problema. Se a obra não chegar lá no final, ia identificar esse problema. Ia ter que parar aquela área da obra, que é a última, ou seja, ia ter que chamar acabamento, às vezes, porque vai parar lá em cima, vai ter que mandar para o escritório vai levar no mínimo uma semana, 15 dias para conseguir resolver tudo isso, ou seja, fazer projeto, mandar para o estrutural e volta, quantitativo, para depois mandar para a obra. Então, gente, é uma, duas, quase um mês que a obra pode ficar parada por causa de um problema assim, Exato. mas continua. Não, e daí indo nessa linha de raciocínio, eu fiquei pensando assim, né? Se eu chego na obra e aí eu tenho que solucionar o problema. Tu acha mesmo que hoje o profissional vai ligar para o escritório e vai falar: olha, então, não temos uma cobertura aqui, tu pode trocar o projeto para mim? Não, o cara vai tacar o pau, entendeu? Ele vai começar a fazer. E aí vem a questão de que faz de qualquer jeito, além, né, de. Primeiro tem que decidir, já perde tempo aí. Decidiu, vai fazer de tal jeito. Perdeu tempo. Aí a dificuldade para fazer, porque ficou uma laje em balanço. Não é todo profissional que sabe fazer, né? Tem que ser um profissional qualificado, senão dá problema. Aí tá, terminou, perfeito. Infiltração, um Hum, monte de problema de fissura. Daí o apartamento de baixo fica todo mofado. É problema de manutenção. É N coisas. Que tudo podia ser evitado se a gente tivesse percebido antes do projeto. Uma coisa que até tá no meu e-book, eu não lembro se eu comentei contigo, mas eu comento com várias pessoas. Principalmente para quem. Quando a gente trata do arquiteto, porque a gente vê, a gente tem algumas ideologias assim, que o arquiteto às vezes fica no escritório fazendo projeto, o engenheiro vai para a obra. Mas falando de qualquer profissional que trabalhe em um projeto, o projeto ele não deixa de ser tua responsabilidade no momento que tu passa para o próximo profissional, seja complementar ou até mesmo a obra. Eu via muito escritório trabalhar assim, chegou para a obra, acabou. Fiz o executivo, acabou, eles que se virem. Não, gente, esse projeto ele vai para a obra, ele continua sendo tua responsabilidade, então não é fazer para entrega, igual a gente faz na graduação. Não, a gente precisa fazer uma coisa que o próximo profissional vai entender e vai conseguir utilizar e fazer o que a gente deseja, assim como depois da obra, a construtora, hoje a gente tem legalmente 3 ou 5 anos, eu acho que é 5, né? Que ela fica diretamente responsável. Mas, gente, toda essa linha de raciocínio que traz patologia, problemas, mofo, trincado, fissura, tudo isso continua sendo responsabilidade de todos os profissionais anteriores, porque às vezes esse pequeno problema que a gente tem num projeto, que depois outro profissional ou até mesmo o primeiro tem que resolver, num prédio grande interfere em estrutura e vai interferir em muitas coisas que posteriormente a gente vai vira uma bola de neve. Por isso que o BIM, ele é muito mais do que o Revit, ele é todo o ciclo de vida da edificação. Eu posso desde considerar até a reforma ou até a demolição dela. Então, por isso que às vezes pode parecer surreal quando ele traz sustentabilidade ou traz até manutenção. Por exemplo, tem software que vai dizer até, por exemplo, que tu vai ter que trocar as lâmpadas do corredor da incorporação de tantos em tantos tempos, porque essa é a vida útil da lâmpada. Parece surreal, mas, gente, claro, esse detalhe não, mas a vida útil, enquanto a edificação tem vida útil e é utilizada, ela continua sendo tua responsabilidade. E isso é extremamente importante que os profissionais entendam. Não é quando eu passo a bola para o outro. Ela continua sendo minha responsabilidade. Mas até no quesito construtora, né? Mesmo o projetista não assumindo, né, o problema e tudo mais, a construtora tem que assumir, né? E um prédio fica aí quantos anos de pé? E a manutenção vai ter que existir, né? E quem vai fazer a manutenção é a construtora. Hoje em dia, eu acho que um dos principais gastos que a gente tem é com manutenção. Porque sempre dá um problema ali ou aqui, sempre tem que estar pagando profissional para isso, né? Então, por isso a construtora deve entender o porquê de aplicar o BIM, o porquê de aplicar o 3D, o porquê de aplicar a compatibilização. Para isso, para evitar não só o gasto naquele momento da construção, mas o gasto posterior também, que isso Sim. também vai diminuir.
É bacana tu falar isso, porque é o que eu falo quando eu digo que a gente tem que ter qualidade no nosso serviço. A gente passa a bola pro próximo, mas a qualidade tem que ser entregar aquilo lá que a gente compraria. Na última construtora que eu trabalhei, a gente tinha o que a gente chamava de gerenciamento de crise. É todo o problema que a gente tem numa obra, posteriormente à entrega da chave. Então, quando a gente finaliza tudo, se a gente tem algum problema, seja ele qual for, é um gerenciamento de crise. E chegou um momento que a gente tinha muito gerenciamento de crise. E nós resolvemos, não, a gente vai zerar. E daí, todo gerenciamento de crise, nós começamos a implantar um esquema de análise. Então, não era simplesmente ir lá e mandava quem executou resolver. Não, a gente analisava o que era, a gente queria entender por que o gerenciamento de crise estava acontecendo. E tinham dois fatores. A questão de projeto, onde era feito no AutoCAD, nesses outros softwares, e simplesmente a toque de caixa. E o segundo, que era a questão de qualidade do que era entregue. Muitas vezes a obra era entregue passando a bola para o próximo, que no caso era o dono. E aí, não era culpa nossa, digamos assim, é que a gente não visualizava esses problemas naquele momento, que a gente ficava muito dentro do escritório. E daí a gente tinha muito problema depois. E a partir desse momento que a gente começou a entender o que estava acontecendo na obra e por que estava acontecendo, a gente começava a gerar mudanças que acabavam encerrando esses gerenciamentos de crise. Então, é a qualidade também do nosso projeto, mas também o que a gente está entregando lá na frente. Que, por conta de projeto, a gente pode não entregar o que é melhor. Como tu disse, não tinha um telhado, a gente poderia fazer um telhado depois. Fez o telhado? Fez. O projeto resolveu. Mas, e a qualidade do que está entregando? Daqui a pouco vai ter fissura, daqui a pouco não sei o que, pode ter inúmeros problemas que, por conta de um detalhe lá no começo, virou uma bola de neve lá no final. Então, resumindo, economia, qualidade, não temos muito o que falar mal. Pode gerar um custo no início, pode gerar algumas mudanças e uma diminuição da produtividade. Isso por tempo curto, para depois aumentar muito. Por quê? Eu vou te falar algumas coisas que eu vejo muito. Escritórios ou construtoras, às vezes, não tem servidor, não tem planejamento, e o Revit acaba trazendo planejamento, organização, aquelas coisas de como tu vai identificar. Quer ver se tu vai trabalhar com link, com vínculo, e tu não tem uma nomenclatura adequada. Eu não consigo me ver sem trabalhar. Eu acho que tu vai passar uma semana entre inúmeras versões e revisões e tentando entender o que é aquilo lá para encontrar. Então, sim, não o Revit, mas o BIM acaba trazendo isso, algumas mudanças no entendimento da empresa. Planejamento, organização, alguns processos, a estruturação de algumas atividades, servidor. Então, a gente até tem os fascículos do CAL que trazem um pouco desse conhecimento para facilitar que a gente implemente o BIM. Porque não é simplesmente comprar um computador que processe ou que aguente um software e treinar um profissional. Ele é muito mais do que isso. Ele não é um programa, ele é uma metodologia. O BIM, né? Não o Revit. O BIM é uma metodologia e traz muita vantagem, mas a gente tem que entender que ele vai exigir algumas coisas pequenas, mas vai exigir algumas coisas da gente. Então, eu como graduanda ainda, né, eu acho que a minha função agora é me especializar cada vez mais nisso e te agradecer, né, pela ajuda que tu me deu e falar também, não sei, para quem tem interesse em aprender, te chamar que vai dar certo. Eu acabei aprendendo contigo também não só coisas de uso do software, mas também do mercado, né? As nossas discussões sobre isso também são muito importantes. E é isso. Obrigada pelo convite. Obrigado por participar. Morrendo de vergonha. Não, mas foi muito bem. Muito obrigada. Uma profissional muito boa. Muito obrigado por participar. Eu acho que a gente quase que... Eu até ia falar mais algumas coisas, mas já deu 1 hora, eu acho. Eu tenho medo daqui a pouco do Instagram derrubar a gente. Já te cortei. Não, mas já tava... É porque assim, né? Eu sou muito conversador. Se deixar, a gente vai, mas... É igual as nossas reuniões, né? Sempre começava cedo e ia, né? Eu tenho que trabalhar amanhã. Mas, enfim. Queria te agradecer muito por participar.
Com certeza quero te receber de novo, até porque todo o conhecimento que tu traz, a gente fica uma semana sem conversar, tu já vem com muitas coisas interessantes para discutir, muito conhecimento. Inclusive, falando contigo, já deu saudade de falar de novo, de conversar da construtora e tudo. Queria te agradecer. Com certeza eu vou te convidar de novo para conversar mais um pouquinho sobre isso. E eu acho que era isso. A próxima live a gente faz mostrando os projetos aí. Falando sobre os Pode ser? projetos. Acho que vai ser interessante. Eu falo onde eu tive Ainda... dificuldade e tudo mais. E a gente vai indo. Porque é isso que é o legal da conversa, assim, da consultoria. Porque quando tu fala do projeto, a gente acaba trazendo vários pormenores. Ó, eu começando a falar de novo. Vários pormenores e que eu acho que é onde esses assuntos do mercado e tudo iam aparecendo. Mas, Bia, olha só, isso, vai isso, né? Mas, enfim. Mas se tu fizer de um jeito. Não, mas pensa, se tu levar isso pra tal pessoa, isso é muito interessante, me agrega demais. Mas então tá, muito obrigado. Eu não vou abrir para perguntas porque, né, já se estendeu muito. Queria te agradecer novamente e quem sabe a gente aparece por aqui de novo conversando mais. Obrigada, beijo. Beijo, tchau.